que o Senado, para nós, não vem fazendo efetivamente a função, né, de um órgão que representasse os Estados-membros da nossa federação, né. Então, hoje, praticamente, o Senado pouco faz em relação aos Estados-membros, no sentido de que das poucas coisas que a Constituição lhe dá, uma das coisas é aprovar os empréstimos, né, dos governos do Estado e dos Estados. E aí está um dos grandes problemas do Estado do Rio Grande do Sul, que eu acho que é a dívida pública, uma dívida que ou já paga ou impagável, né, e que tem que ser discutida. Eu acho que o Senado teria um grande papel se ao Senado coubesse efetivamente a grande discussão com relação a dívidas públicas do Estado, né, dos Estados-membros da Federação, mas não executa essa função hoje em dia. Hoje em dia o Senado é algo que não tem nenhuma finalidade no sistema parlamentar nosso do Brasil, né? E esse é o nosso questionamento. Nós queremos aproveitar a eleição para fazer um questionamento com a sociedade rio-grandense e brasileira da existência do Senado, né? Nós temos hoje no Brasil uma falsa federação, né? O que era para ser uma federação, na verdade, é um arremedo, né? Uma cópia que foi feita dos Estados Unidos, onde ao contrário do que é uma federação, a concentração da competência legislativa e de arrecadação de tributos se concentram na União. E esse fato é exatamente, né, contrário ao alicerce do sistema federativo, onde a concentração quanto a legislar e arrecadar o tributo se dá no Estado-membro. E esse é um grande problema, porque fazem com que 60% dos impostos vão até a esfera da União para depois voltar alguma coisa tendo essa concentração. E fazem isso para deixar os estados reféns, né, no sentido de que quando tira esse monte de empréstimos que nós temos e que o Estado do Rio Grande do Sul vem tirando há muito tempo, faz com que a União tenha um poder de poder barganhar o repasse e o retorno de alguns tributos em função das dívidas que tem. Isso é um absurdo assim, do nosso sistema, né? Que impostos e tributos arrecadados no município e no estado precisam sair daqui para ir na União para voltar uma parcela dele. Então, a primeira coisa é discutir o próprio Senado, né? Eu acho que nós temos que discutir isso. Hoje, no Senado brasileiro, o fato de nós termos que cada estado tem 3 senadores, isso daria uma certa igualdade, né? Isso não existe. Por quê? Porque os nossos parlamentares não decidem com relação não tem como prioridade o Estado. As decisões são por bancada, ou é bancada rural, ou é bancada do partido X, ou pela questão da bancada governista contra a bancada de oposição. Então o Senado funciona igualmente à Câmara dos Deputados. Hoje, se nós extinguíssemos o Senado, não faria falta nenhuma, não há uma atribuição que a Câmara dos Deputados não pudesse assumir, né? Para nós abrirmos a discussão e para nós conseguirmos isso, ou seja, extinguir o Senado, nós precisamos estar dentro do Senado, porque a própria legislação, a Constituição diz que nós podemos fazer um plebiscito para que a população discuta da necessidade ou não do Senado Federal. O Senado é algo que vem desde a época do Império, em que sempre foi para poder agraciar alguns políticos de fim de carreira. No Rio Grande do Sul nós temos políticos de fim de carreira da RBS, né? Aí sim foi o Zambiase, foi o Bisol, foi o Fogaça, foi a Ana Amélia e o Lazier Martins. Então ele só tem mais ou menos, ou arranjar alguns velhos políticos que não ficaram na chapa de governador ou coisa assim, vão lá para o Senado. Então acabou uma casa que não tem assim uma finalidade que se possa dizer que não seja diferente da Câmara dos Deputados.